Você já percebeu como é fácil reclamar quando as coisas não saem como você quer? Como é natural murmurar quando a vida aperta? Como a boca parece só querer falar dos problemas, das dificuldades, do que está errado? E quanto mais você reclama, mais pesado fica. Quanto mais você murmura, mais as coisas parecem piorar. Quanto mais você foca no negativo, mais o negativo cresce. É como se a sua boca estivesse alimentando exatamente aquilo que você não quer. Mas deixa eu te contar um segredo que pode virar o jogo completamente hoje. Quando você muda o que sai da sua boca, quando você troca a reclamação por louvor, quando você substitui a murmuração por adoração, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Portas que estavam travadas se abrem, batalhas que pareciam perdidas são vencidas, cadeias que te prendiam são quebradas, porque louvor não é apenas música bonita, louvor é arma espiritual. Adoração não é só sentimento religioso, é poder que transforma atmosferas. E hoje você vai descobrir que a sua boca tem poder para mudar completamente o seu dia. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pela ativação do louvor poderoso na sua vida. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você conheça histórias que mostram o louvor operando de formas extraordinárias, anjos do céu cantando, a glória de Deus enchendo o templo, um altar de gratidão após o dilúvio. Fique até o final, porque essa oração vai tocar cada área onde você trocou o louvor pela reclamação, cada momento onde você murmurou ao invés de adorar. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e para quem tem se sentido sobrecarregado demais para louvar, cansado demais para adorar, pesado demais para celebrar, Deus tocou meu coração hoje com uma mensagem transformadora sobre o poder do louvor e da adoração. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias dos anjos do céu que apareceram aos pastores anunciando o nascimento de Jesus e cantaram um louvor glorioso que encheu os céus, de Salomão, que dedicou o templo com louvor e adoração tão intensos que a glória de Deus encheu o lugar e os sacerdotes não conseguiam nem ficar em pé, e de Noé, que após sobreviver ao dilúvio, a primeira coisa que fez foi construir um altar e oferecer sacrifício de adoração a Deus. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que louvor atrai a presença de Deus, que adoração transforma atmosferas, que celebração abre portas do céu. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual batalha você está enfrentando hoje. Deus sabe qual peso está sobre seus ombros. Deus sabe quantas vezes você quis louvar, mas não conseguiu. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela renovação da alegria através do louvor. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também esqueceram o poder do louvor possam conhecer essa palavra libertadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para seus dias. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje.
Quero que você conheça a história dos anjos anunciando o nascimento de Jesus e o louvor celestial que encheu os céus. Era noite em Belém. Pastores estavam no campo guardando seus rebanhos. E de repente, algo extraordinário aconteceu. Está escrito exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 9 até 11. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um anjo apareceu. A glória do Senhor os cercou. E o anjo trouxe notícias de grande alegria. O Salvador havia nascido. Mas não foi só isso. Algo ainda mais impressionante aconteceu. Está escrito exatamente nos versículos 13 e 14. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uma multidão dos exércitos celestiais. Não era um anjo, eram milhares, milhões, louvando a Deus, cantando: Glória a Deus nas alturas. Os céus se abriram em louvor. O nascimento de Jesus foi celebrado com adoração celestial. E esse louvor não ficou no céu, desceu à terra, encheu o campo, alcançou os pastores, transformou aquela noite. Porque quando há louvor verdadeiro, o céu se conecta com a terra. Quando há adoração genuína, a presença de Deus se manifesta. Quando há celebração, os anjos se juntam. Você entende o que isso significa para você hoje? Quando você louva, você não está sozinho. Quando você adora, os anjos se unem. Quando você celebra, o céu responde. Porque louvor atrai a presença de Deus e dos exércitos celestiais. Agora deixa eu te contar sobre Salomão, e você vai ver como o louvor atrai a glória de Deus de forma tão intensa que é impossível ficar indiferente. Salomão havia construído o templo. Um templo magnífico, glorioso, cheio de ouro, dedicado ao Deus de Israel. E chegou o momento da dedicação. Os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança. Os levitas estavam preparados com seus instrumentos. E então começou a adoração. Está escrito exatamente no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. E aconteceu que, tocando os trombetas e cantores juntos, ao mesmo tempo, para fazerem ouvir uma mesma voz, louvando e celebrando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbalos e outros instrumentos músicos, e louvando ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então, se encheu daquela casa, a saber, a casa do Senhor, de uma nuvem, todos tocando juntos, todos cantando juntos, uma mesma voz, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E então a casa se encheu de uma nuvem, e não era uma nuvem qualquer. Está escrito no versículo 14, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória de Deus encheu o templo, tão intensa, tão poderosa, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Eles caíram prostrados, porque quando o louvor é unido, quando a adoração é sincera, quando a celebração é genuína, a glória de Deus desce. E essa glória não vem apenas visitar, ela enche o lugar, ela toma conta, ela transforma, porque Deus habita nos louvores, Deus se manifesta na adoração. Você quer ver a glória de Deus? Você quer experimentar a presença dele? Louve, adore, celebre, porque quando você louva, Deus enche o lugar. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre o poder do louvor está alcançando aquele coração que perdeu a alegria de adorar, que esqueceu de celebrar, que trocou o louvor pela reclamação, se você está sentindo que o louvor que os anjos cantaram e a adoração que atraiu a glória no templo podem ser suas também, se a esperança está sendo renovada, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que precisam redescobrir o poder do louvor. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa: louvo e adoro a Deus com toda a minha força.
Deixa para que a gente possa orar junto com você. Vamos estudar agora diretamente na Bíblia a história de Noé, mostrando que a primeira resposta após livramento deve ser a adoração. Noé havia passado pelo dilúvio, 150 dias dentro da arca, vendo o mundo ser destruído, vendo a chuva cair sem parar, mas Deus se lembrou de Noé. As águas baixaram, a arca pousou no monte Ararat, e finalmente Deus disse: sai da arca. E sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Está escrito exatamente no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa não foi construir casa, não foi plantar, não foi se preocupar com provisão. A primeira coisa foi edificar um altar. A primeira ação foi adorar. A primeira prioridade foi oferecer sacrifício ao Senhor. Noé entendeu algo profundo. Antes de qualquer coisa, Deus merece louvor. Antes de começar a vida nova, adoração. Antes de pensar no futuro, gratidão pelo livramento. E sabe o que aconteceu? Está escrito nos versículos 21 e 22. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus cheirou o suave cheiro. A adoração de Noé agradou a Deus, e Deus fez uma promessa, uma aliança, porque a adoração move o coração de Deus. O louvor agrada a Deus. O sacrifício de gratidão traz bênçãos. Você passou por livramento? Você viu Deus te guardar? A primeira coisa deve ser adoração. A primeira resposta deve ser louvor. A primeira ação deve ser gratidão, porque a adoração primeiro traz bênçãos depois. Agora, eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Os anjos cantaram louvor celestial no nascimento de Jesus. Salomão dedicou o templo com adoração e a glória encheu o lugar. Noé edificou altar de gratidão e Deus fez aliança. Todos experimentaram que louvor atrai presença de Deus, que adoração transforma atmosferas, que celebração abre portas do céu. Eu profetizo que seu louvor vai abrir portas hoje. Eu declaro que sua adoração vai mudar a atmosfera. Eu decreto que 2026 é o seu ano de louvor restaurado. Que 2026 é o ano em que você redescobre a alegria de adorar. Que 2026 é o ano em que o louvor se torna arma poderosa na sua vida. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta o louvor sendo ativado no seu coração. Visualize a adoração enchendo sua vida. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo pelo louvor restaurado, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Senhor, nós declaramos que o louvor está acontecendo agora. Nós declaramos que bocas se abrem para te adorar. Nós declaramos que corações se enchem de alegria. Nós declaramos que a adoração verdadeira está sendo restaurada. Senhor, eu vejo aqui pessoas que perderam a alegria de louvar, pessoas que estão tão sobrecarregadas que esqueceram de adorar, pessoas que trocaram o louvor pela reclamação, pessoas que trocaram a adoração pela murmuração, pessoas que pensam, não tenho nada para celebrar, pessoas que sentem que o peso é grande demais, pessoas que esqueceram que louvor é arma. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre.
Deus vai renovar a alegria, Deus vai restaurar o louvor, Deus vai trazer adoração como os anjos trouxeram. Deus vai encher de glória, como encheu o templo. Deus vai receber adoração como recebeu de Noé. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de louvor restaurado. Pai, coloca no coração de cada pessoa um desejo intenso de te louvar, uma paixão pela adoração, uma alegria sobrenatural. Que essa pessoa louve como os anjos louvaram. Que essa pessoa adore como Salomão adorou. Que essa pessoa ofereça gratidão como Noé ofereceu. Tira o peso, tira o desânimo, tira a reclamação, tira a murmuração, coloca a alegria, coloca louvor, coloca a adoração, coloca a celebração. Senhor, coloca nessa pessoa uma revelação do poder do louvor. Que ela entenda que louvar não é opcional. Que louvar não é apenas cantar. Que louvar é guerra espiritual. Que louvar atrai tua presença. Enche a boca dessa pessoa com cânticos. Enche o coração de alegria. Enche a vida de celebração. Que ela acorde louvando. Que ela caminhe adorando. Que ela viva cantando. Senhor, que essa palavra sobre louvor fique gravada no coração. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que habita nos louvores, eu profetizo que essa pessoa vai louvar, que a adoração dos anjos será modelo, que a glória do templo será realidade, que a gratidão de Noé será exemplo, que essa pessoa vai adorar com alegria, que essa pessoa vai cantar com poder, que essa pessoa vai experimentar a presença de Deus, que essa pessoa vai dizer: quando eu comecei a louvar, tudo mudou, a presença de Deus encheu minha vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de ouvir sobre o poder do louvor. Mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque esse louvor que eu falei aqui, essa adoração verdadeira, começa com uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. Os anjos louvaram Jesus. Salomão adorou a Deus. Noé ofereceu sacrifício. A vida de louvor verdadeiro está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo: Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso! Eu te agradeço por esta alma que acabou de entregar a vida para Jesus neste dia. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor. Enquanto ela vive este dia, guarda cada passo, livra de todo mal. Que ela viva este dia em paz, sabendo que agora é filha de Deus. Abençoa abundantemente, transforma cada área, enche do Espírito Santo, coloca pessoas de fé ao redor. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Que este dia seja marcado como dia de salvação, de louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer. Deus ouviu cada clamor. Você pode viver este dia em paz. O louvor está sendo ativado. 2026 é o seu ano de louvor transformador. E Pai, eu te peço, derrama bênção sobre cada irmão que está compartilhando este vídeo. Eles estão sendo teus instrumentos. Eles estão levando louvor. Senhor, multiplica na vida de quem compartilha. Em nome de Jesus. Amém.
E antes de você seguir, se o Senhor te tocou, aperta o símbolo de gostei, compartilha com pessoas que precisam, deixa nos comentários, louvo e adoro a Deus com toda a minha força. Fico muito grato. Viva este dia, meu irmão, minha irmã. Siga confiante, e esta noite às 21, teremos a oração da noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de louvor poderoso, de adoração verdadeira, de celebração transbordante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o digno de todo louvor. Amém e amém. Que você viva este dia com alegria, com louvor nos lábios, com adoração no coração. A paz de Jesus sobre você. Amém.